Iniciaremos agora o nosso último debate de hoje aqui na nossa sala do SESI, onde abordaremos o tema vacina Covid-19. Teremos 50 minutos para esse debate. Entenda as características das vacinas que estão sendo testadas no Brasil, o que podemos esperar em termos de prazo para vacinação, imunidade da população, impactos na ação de medidas preventivas como distanciamento e a utilização de máscaras. Estão aqui conosco para debater esse assunto, novamente, o médico epidemiologista, coordenador do Estudo ELSA, Dr. Paulo Lotufo, e a moderadora Georgia Antoni. Georgia, a palavra é sua. Boa noite, doutor Paulo. Oi, boa noite, Georgia. Eu não estou te vendo. Espera aí. Opa, claro. Claro. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Boa noite. Agora vamos bater um papo sobre um tema quente, né? Que é vacina. Pois é, né? Então, professor... diga. Pode falar, vamos lá. Então, o que a gente sabe hoje em dia, tem muitas dúvidas, né? A gente sabe que o Brasil já meio que negociou duas vacinas, que é a vacina, a Coronavac sim. E a vacina da AstraZeneca. Sim. Qual que é a diferença entre as duas, em termos de, assim, eficácia? O senhor sabe, já existe informação suficiente para isso? Olha, não, né? Não existe informação, porque a coisa é um pouco mais complicada. Eu queria só mostrar umas coisas aqui, uma apresentação, Jorge, eu não sei se caberia. Pode, vai ser ótimo. Então, o que eu queria falar um pouco rapidamente a todos sobre vacina, né, é que a primeira vacina que nós tivemos foi a vacina para varíola, né? A varíola é uma doença que eu, como médico, nunca vi, mas ela era uma coisa terrível, né? Aqui no Brasil é chamada de bexiga, porque as pessoas que sobreviviam ficavam marcadas, né? E a gente descobriu que ela era contagiosa somente no século XVI. No século XVIII, né, o Jenner e outros, lá na Inglaterra, eles perceberam que existia algo parecido que acontecia aqui nas vacas, né? E que quem ordenhava ficava com uma doença parecida com a da varíola, mas que não era a varíola. E o mais importante é que eles descobriram que a varíola, as pessoas que ordenhavam vaca não tinham varíola, né? Então ele teve uma ideia que as pessoas ficavam imunes. Aí ele pegou a pústula da vaca, pegou 23 sadios, pessoas sadias, seguiu por um tempo e elas não adquiriram a varíola, né? Então aí criou-se a vacina, né? O termo vacina vem de vácuo, né, de vaca, né? Por isso que nós, esse é o termo, a origem, né? O interessante, né, é que pouco a pouco os países foram introduzindo a vacinação. Primeiro foi em Boston, nos Estados Unidos. Depois, no século XIX, não somente adotou, como também tornou obrigatório. Houve uma tentativa no Império, que não foi adiante, e outra na República, com Oswaldo Cruz. E somente em 66 que a gente conseguiu fazer uma campanha nacional que levou à erradicação. Aqui é interessantíssimo, né? Veja só, o imperador, em 46, ele criou o Instituto Vaccínico do Império, né? E aqui no capítulo 19, né, ele coloca, né, todas as pessoas residentes do Império serão obrigadas a vacinar-se, qualquer que seja a sua idade, sexo, estado e condição. A exceção somente os que mostrarem ter tido a vacina regular ou bexigas verdadeiras, né? Então, era a forma que já se pensava na época em termos de controle, não foi adiante. Nós demoramos muito para fazer isso daí, mas conseguimos fazer rapidamente, de 66 a 73. Aqui
é uma forma como foi rápido a vacinação, porque existia esse aqui, que é o Pediojet, que se utilizou durante muito tempo, hoje a gente não utiliza mais, porque a gente descobriu que passa hepatite, e que você consegue aplicar em muita gente, né? Depois disso, nós construímos o Programa Nacional de Imunização, que foi um grande sucesso, e nós conseguimos, então, acabar com assim, reduzir a poliomielite, o sarampo e muitas outras coisas. Bom, se fala muito do movimento antivacina que tem atualmente, né? Agora, quando o Jenner lançou a vacina, né? Esse aqui é um quadro de 1804, né? Um desenho satírico, que as pessoas tinham medo que, tomando a vacina, ia aparecer, né? Vocês estão vendo aqui, né? As pessoas iam formar cabeças de gados, de vaca, né? Então, essa ideia já existia desde que surgiu. Os anti-vaxxers, eles surgem junto com a vacina, né? Eles já têm essa ideia, mas o resultado foi tão positivo que isso foi acabando. Bom, quando nós estamos fazendo, né, e aí a nossa discussão aí que você está colocando aí sobre as duas vacinas, né, da AstraZeneca e da Sinovac, qual é o impacto da vacina? Nós podemos ter uma vacina que ela vai cortar o contágio, né? Então, você toma a vacina e se o vírus aparecer, você não passa para ninguém. E você não vai ter doença. Você pode cortar a doença. Você tem o contágio, mas você não consegue ter a doença. Outras vezes você tem a doença, mas reduz bastante a morte. A vacina para a gripe, a vacina da influenza, que se dá para os acima de 60 anos, ela tem uma ótima ação aqui. Ela reduz muito a mortalidade, depois um pouco menos a doença e quase nada o contágio. Então, ela tem uma indicação muito boa, porque ela reduz bastante a mortalidade associada à vacina. Jorge, quando você quiser me interromper, tirar dúvida, fique à vontade, tá? Tá ótimo, eu estou adorando a aula. Tá bom. Bom, aí nós temos uma questão que acho que vocês discutiram, que todo mundo aprendeu, o R, né? Quando você tem, por exemplo, essa aqui é uma situação que é um pouco do coronavírus, que é o fato de você ter uma pessoa infectada, passaria para 3, essa outra aqui passaria para outras 3, né? E aí, né, é um pouco complicado explicar isso daqui, mas a gente consegue calcular a partir daqui o que seria a imunidade coletiva, ou então a imunidade de rebanho, que seria 1 menos o inverso do R, né? E no caso aqui seria 67%. Então, para você ter uma imunidade de rebanho, você teria que ter 67% das pessoas imunizadas para o coronavírus. Uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui, que não tem muito a ver com a vacina, isso aqui é didático, mas ele não é exato. Porque é o seguinte, veja só aqui, né? São 10 pessoas que estão, 9 pessoas que estão contaminadas, mas, na verdade, quem vai espalhar são essas duas aqui. As outras não espalham. O problema é que essas duas aqui conseguem espalhar para um monte de gente, levando a esse valor aqui de 3. Né? Isso é importante porque é a discussão atual aí do que está se passando aí com esse repique dos casos. Né? E aí, então, eu vou tentar ver se... Desculpa, eu não entendi aquele slide anterior que o senhor falou, que só 2 é que vão transmitir, dos 9 que estão infectados, só 2 vão transmitir. Vamos esquecer um pouco esse slide, tá. Mas eu vou falar o seguinte, vários estudos aí que... teve estudo na Índia, teve outros, que a gente descobriu uma coisa, que existe pessoas que são super espalhadoras e outras não.
Então, mais ou menos é o seguinte, 70% das pessoas que estão infectadas, elas não transmitem para ninguém, mas 15% transmite para muita gente, né? E você vai ter aí uns outros 15% que transmite um pouco mais. Então, o que está acontecendo em vários locais, que nós estamos tendo relatos aí, é que são uma sucessão de casos gravíssimos, né, que acontece porque houve uma festa, antes da pandemia, né, antes de ter o fechamento, teve uma festa de aniversário em São Paulo, que tinha acho que umas 15 pessoas, o avô e a avó acabaram morrendo da Covid, a filha ficou gravíssima, né? Foi a primeira vez que a gente viu isso. E a gente está vendo isso acontecer. E o que é isso? Né? São as pessoas que são espalhadoras. Você tem famílias em que o pai e a mãe pegaram a Covid e os filhos que estão convivendo não tiveram, porque essas pessoas não espalham, né? Então, essa é uma questão muito importante hoje, porque você não sabe quem é espalhador e em que momento essa pessoa é o maior espalhador. E por isso que o fundamental é a questão dos espaços fechados, das aglomerações em espaços fechados, né? Não tem muito a ver com a vacina, mas é um comentário aí que está na discussão atual, né? Perfeito, Jorge? Perfeito, perfeito. Tá bom. Então, eu vou tentar aqui fazer assim, um exercício, né? Então, eu estou pegando aqui uma população de 1 milhão de habitantes, e aí eu vou falar para vocês o que é cobertura vacinal. A cobertura vacinal é o quanto da população que a gente consegue vacinar, né? Então, se a gente tiver uma cobertura de 100%, todo mundo, né, nós vamos ter essa cobertura, aí nós vamos ter uma ideia de quantas pessoas vão conseguir ficar imunizadas de acordo com a eficácia da vacina. Então, nós podemos, assim, eu chutei aqui uma eficácia de 95% e uma outra de 70%. Né? Então, essa de 95%, vejam só, se eu tiver uma cobertura vacinal de 100%, eu vou ter 950 mil pessoas que vão estar imunizadas, né? Elas vão estar imunizadas. Agora, se nós tivermos 95% de cobertura vacinal, nós vamos ter 902. E assim vai. Ou seja, a cobertura ela é muito importante, né? Então, você tem que ter um número muito grande para conseguir deixar que a maior parte da população esteja infectada, esteja imunizada, desculpa. Mas vocês estão lembrados, né? Eu coloquei aqui que, no caso aqui, nós teríamos que ter uma imunidade que seria 67%, 70% da população imunizada, né? Então, quando nós tivermos, se nós tivermos uma vacina com eficácia de 95%, né, se eu conseguir uma cobertura vacinal de 70%, né, eu vou chegar aos 67%. Né? Então, eu não vou precisar ter que vacinar toda a população. Claro que é o ideal, né? Mas com isso eu consigo conter, porque todos os casos novos que chegar vão ter uma chance muito pequena de se reproduzir, né? Posso já te interromper um pouco? Claro, claro. É o seguinte, bom, a gente precisaria, então, ter uma cobertura de 70% da população para ter essa imunidade de rebanho. Mas a gente já tem um percentual de 10%, 12% das pessoas Sim. que já foram infectadas e que provavelmente, então, já têm anticorpos. Pois é.
Essa é uma questão que a gente nunca sabe, né? E quem são essas pessoas? E a outra coisa, a vacina, ela tem os adjuvantes, ela tem várias outras, que elas causam uma reação inflamatória, uma reação antigênica muito maior do que a própria infecção. Então, você pode falar que a pessoa fez uma sorologia, veio positiva, tudo, mas talvez seja uma coisa fraca, não permanente. A vacina, com certeza, né, ela é muito mais poderosa em termos de garantir a eficácia. No caso que nós estamos falando do coronavírus, né? Não estou falando aí de quem teve sarampo, por exemplo, onde você tem uma imunidade muito persistente, né? Agora, veja só, se você tiver uma eficácia de 70%, para você chegar no 67%, né, você vai ter que ter uma cobertura vacinal de 95%. Né? Então, a eficácia, ela é muito importante. Quanto mais eficaz, você vai ter uma quantidade menor de pessoas a serem vacinadas, né? E isso é fundamental em termos de custo e de logística. Só que nós temos um problema seríssimo, né? Como em tudo na medicina. A eficácia, esse termo, ela é a situação experimental, a situação ideal, né? E o experimental, o ideal, não é o mundo real. Ela é muito diferente. Então, nós temos o conceito de efetividade, que é o quanto que aquilo de fato funciona no mundo real. Isso com medicamentos é clássico, né? Você vê medicamentos que funcionam muito bem em algumas situações dos ensaios clínicos, quando você vai colocar na prática, é um desastre, né? Porque você, quando faz o ensaio clínico, você seleciona as pessoas. E quando você vem para cá, você está colocando todo mundo, né? E nós temos um outro conceito importante, que é o de eficiência, que é a razão entre o custo e a efetividade. Você pode ter uma situação de uma vacina que vai ter uma eficácia muito grande e uma efetividade baixa, né? Você pode ter duas vacinas com boa efetividade, mas uma custar muito mais do que a outra. Então, a outra ela é mais eficiente, tem uma razão custo-efetividade muito melhor, né? Bom, agora nós vamos ter que discutir, né? E eu acho que aí entra muito já a discussão que você está querendo colocar, né? A diferença que existe entre adenovirus e a melhor vacina que tem do ponto de vista teórico é essa com mRNA, que é a da Moderna e da Pfizer, né? Aparentemente são mais modernas, mais interessantes. Mas aí nós vamos ver que existem alguns problemas, né? A primeira questão das vacinas é a questão da fabricação, se ela é no exterior ou no próprio país. E eu acho que essa é uma questão muito simples de se entender. Se nós tivermos aí, no caso da Sinovac sendo fabricada em São Paulo e a AstraZeneca sendo fabricada no Rio de Janeiro, né, Butantã e Manguinhos, com certeza a gente tem uma estrutura logística que a gente consegue distribuir, quer dizer, São Paulo manda para o estado de São Paulo, para todo o sul do país, e centro-oeste. O Rio de Janeiro vai para Minas Gerais, Espírito Santo, e Nordeste, Norte, né? E você consegue fazer isso daí de forma terrestre, 24/7, não depende de nenhum outro empecilho de qualquer ordem. Se você vai trazer... Pode falar, por favor. Não, eu estou me lembrando que nós vivemos agora com a Covid uma situação assim terrível, que era
os países compraram alguns insumos na China sim. e eles foram interditados nos aeroportos e desviados. Então não Sim. chegaram. Quer dizer, também é uma loucura, mas também tem isso. Quer dizer, a gente está produzindo aqui, não vai ter nenhum desvio de rota. Não, teve aquele caso do Maranhão, que eles contrataram a aviação da Etiópia, porque aí desviava da Europa, ia pela Etiópia, aí chegou em São Luís, né? Você passa a ter várias dessas coisas, e também o transporte aéreo sempre tem, né, as questões meteorológicas, de tempo e tudo mais, e obviamente são mais caras. Então, se você tem uma fabricação aqui, né, nessas duas fábricas, você consegue ir suprindo, né, o tempo inteiro o país. Mas aí tem o ponto 2, que chama-se cadeia de frio, né? O sucesso da erradicação da varíola, né, vocês viram aquele lá no meio do Nordeste, lá, o cara com o pedojete apontando, né? A varíola a vacina antivariólica, ela foi a única que não depende de ter uma cadeia de frio. Ela não é termolábil. Então, você pode estar lá 40 graus de temperatura, você vai lá, aplica e ela funciona, né? Seria uma maravilha se todas fossem assim, mas não são, né? A maioria das vacinas, elas trabalham entre 2 e 8 graus Celsius, né? Algumas delas, mais novas, como a da varicela, né, da catapora, é menos 20. Aí é o seguinte, 2 e 8 graus, nós conseguimos com qualquer geladeira que se vende por aí, tranquilo. Menos 20 são freezers que também se vendem no comércio, né? São freezers domésticos. Mas nós temos a questão aí dessa da Pfizer, que é menos 76. Para isso, precisaria ter uns freezers na menos 80, que é um verdadeiro inferno. Quer dizer, todo pesquisador da área biomédica sabe muito bem disso, o que significa ter um freezer de menos 80. É impossível ter. A Pfizer estava falando agora que eles vão fazer um sistema que são mini containers com gelo seco e que, depois de aberto, duraria até 15 dias. Né? Essa é o que eles estão falando. Né? A outra questão, né, mas isso para mim a cadeia de frio é muito importante mesmo. Aí, já te perguntando, essas que serão produzidas aqui no Brasil, qual que é a cadeia de frio delas? A cadeia de frio delas, o que consta é que ambas seria entre menos 2 e 8 graus. Né? Perfeitamente factível. Né? Okay. A outra questão que nós temos é o armazenamento. Né? Então, quer dizer, você sai ou lá de Manguinhos ou de Butantã com o caminhão e você vai distribuir, você precisa chegar num local que ou vai ter central regional ou o caminhão vai entregando de unidade básica de saúde, né? E tudo isso tem prós e contras. E isso está muito relacionado à questão do recrutamento da população. Porque esse é um problema que a gente passa muito aí na época da vacinação da gripe com os idosos, que é o seguinte, você tem uma quantidade de vacinas que você precisa utilizá-las num determinado período de tempo, por causa do vencimento. E aí você precisa ter garantia que vai ter gente para tomar isso. Né? Com a vacina da influenza é assim, o primeiro, segundo, terceiro dia, né, todos os velhinhos lá, né, estão brigando. Porque querem tomar, aí não tem gente suficiente para aplicar, é sempre essa coisa. Aí no quarto dia já melhora, aí depois desaparece e você fica catando as pessoas para serem vacinadas. Né? Esse é um problema que existe quando você tem vacinas que têm um tempo
de validade. Então, esse é um dos... Então, quando você chegar à vacina, né? Então, vou dar um exemplo assim, hipotético, né? Você está saindo a vacina lá de Manguinhos, vai lá, pega a BR-40, chega em Juiz de Fora e chega numa central regional, eles passam para as UBSs e o ideal é que já tenha uma relação de pessoas que vão tomar, já estejam prontas para tomar a vacina naquele dia ou no outro dia. Né? As pessoas já precisam estar avisadas disso. Né? Então, a questão do transporte, do armazenamento, do recrutamento, é toda uma logística que precisa ser muito bem feita. As nossas equipes aqui do Brasil têm experiência com isso. Não é o que eu estou falando aqui, não é uma coisa que nós estamos inventando, não, vamos ter que aprender. A gente já sabe fazer isso e sabe fazer bem, sabe o que funciona, sabe o que não funciona. Bom, a outra questão é como é que vai ser a administração. A vacina só contar um histórico, né? A vacina da poliomielite, a primeira era a Salk, que era uma vacina que era por agulha. E aí o Sabin conseguiu desenvolver a via oral por gotinha, a gota, né? E isso mudou totalmente a efetividade. A Salk é até um pouco mais eficaz, mas do ponto de vista de efetividade é muito mais fácil, porque você está trabalhando com criança, né? Você colocar gotas na criança do que você aplicar injeção. Aí, o que eu soube foi o seguinte: a vacina da Coronavac, que a gente chama de seringada, ela tem o conteúdo como se fosse dentro da ampola já. É ampola como se fosse dentro da seringa e com agulha. Então, com isso, só basta abrir e aplicar e pronto. Né? A outra opção, eu não sei, da AstraZeneca, ignorância minha, se vai ser o sistema clássico que você tem que encher a seringa, né, com a agulha e fazer a aplicação. A seringada consegue ter o dobro, mais um pouco do que o dobro em termos de produção por aplicador. Né? Então, esse é um ponto muito importante que nós temos aí, que é a administração. Agora, o fator fundamental, que eu acho que pode ser decisivo, nem da Moderna, nem da Pfizer, nem da AstraZeneca, nem da Coronavac atendem, somente a da Johnson & Johnson e outra que eu talvez não saiba, que é a dosagem. Elas vão ser duplas, 2 vezes, né? Enquanto que a da Johnson seria a única. O ideal é dosagem única. Né? Isso eu diria assim, que é muito óbvio, né? Porque imagina só, a pessoa vai ter que tomar, depois voltar 2 meses, e aí sempre tem aquelas coisas de sempre, né? A pessoa fica doente, viaja, tem algum impedimento, esquece, e não consegue cumprir a segunda dose. Isso é absolutamente previsível. A última questão é a duração da imunidade, se ela é permanente ou provisória. Nós temos um grande exemplo aí de vacina que tem uma imunidade permanente, que é da febre amarela. Você tomou uma vez na vida, está tomado. Não precisa repetir. A outra é provisória. Um exemplo mais banal aí é a do tétano. Você precisa tomar a cada 10 anos para manter a imunidade. Ou a do sarampo, que você tem que fazer um reforço em alguns momentos, aí dependendo da faixa etária, né, você tem que fazer
o reforço. Quer dizer, o ideal de tudo isso seria, né, uma vacina que a gente fabricasse aqui, que não dependesse da cadeia de frio, que fosse seringada, dosagem única e com uma imunidade permanente. Esse é o mundo ideal. O mais ideal para mim ainda, Jorge, seria se eu tivesse uma vacina que não fosse nem seringa. Eu imagino uma coisa que fosse por spray, né? Como o remédio que você coloca no nariz aí quando você está com constipação nasal, né? Então você fizesse numa narina, na outra narina, a pessoa aspirava aquilo ali e você já teria imunidade, né? Essa seria o melhor dos mundos. E com certeza eu sei que tem gente pensando nisso, porque talvez isso seja o futuro, né? Bom, aí, só para completar, nós temos a questão dos trabalhadores, as prioridades. Os trabalhadores da saúde, com certeza, nós temos todos os dados para mostrar que eles foram os que mais tiveram problemas durante a pandemia. Estão tendo. E é interessante que não é pela contaminação dentro dos hospitais, mas é pelo fato do transporte. São pessoas que têm que ter um grau de mobilidade muito grande. Depois nós temos os trabalhadores da segurança, a polícia, forças armadas, bombeiro, controle aeroporto, controle de trânsito. Quem faz serviços essenciais de infraestrutura, eletricidade, água e esgoto, gás, né? A rede alimentar, essa é uma discussão quando eu teve na H1N1, eu era coordenador na USP do projeto lá e via as coisas para o Estado. Teve a famosa, o pessoal brincava que era o lobby dos padeiros, né? O pessoal das padarias exigiu que eles fossem considerados como essencial. E eles estavam corretos, né? A rede alimentar, desde o abatedouro, né, até o motoqueiro que está te entregando em casa, eles têm que ser protegidos, né? Eles são fundamentais. E aí, um outro que eu coloco são os professores do ensino fundamental e médio, porque eu considero que é fundamental que se volte a ter o ensino o quanto antes, e para isso é necessário que os professores estejam vacinados. Então... Professores e toda a equipe, né? Sim, todos os professores, todos os adultos, né? Todos os adultos, né? Todos os adultos precisam estar das escolas vacinadas. A transmissão entre as crianças é bem menor, mas essa seria, para mim, né, uma ação prioritária, que é atuar com os professores. Seria um outro contingente muito importante. Perguntas? Opa, chegou então a hora. Bom, disso que o senhor falou, então, as que o Brasil vai produzir aqui, já estou chamando de nossa, para mim já é brasileira. Sim, é. Elas... nenhuma delas vai ser... o que a gente sabe sobre imunidade temporária ou provisória no caso da Covid, dessas vacinas? Olha, eu acho que não se sabe, né? Eu acho que isso nós vamos saber, né? Essa vai ser um conhecimento, porque tá todo mundo falando aí, né? Todo mundo já entende de fase 1, fase 2, fase 3, né? Todo mundo esperando a fase 3, mas nós temos a fase 4. A fase 4 é muito importante, quando a gente coloca em prática e nós vamos observar o que vai acontecer. Nós temos vários medicamentos que passam rápido pela fase 1, fase 2, fase 3, são comercializados, o laboratório faz uma grande propaganda, estimula médico a prescrever, e quando entra no mercado, você descobre problemas seríssimos, né? Mais do que um medicamento já foi retirado do mercado por problemas na pós-comercialização. A fase 4 vai ser fundamental,
para a gente saber exatamente o que está acontecendo com essas vacinas. Tá, e assim, eu achei surpreendente, porque a gente sempre ouviu falar que as vacinas demoram muito, anos e tal, e a gente, em menos de um ano, temos aí, quantas? Umas 6, 7 vacinas, né? Prontas, fase 3. Prontas não, na fase 3. E aí, essa que é a minha pergunta. Essa fase 3, a gente pode estar tão animado assim mesmo, achando que já está... Porque, assim, há um sentimento de já está certo. Exato, O que significa essa fase 3? A gente tem muita chance de não dar certo ainda? Olha, é o seguinte, primeiro, muita gente contra a vacina levanta o argumento, isso é um absurdo, estão fazendo a vacina em meses, quando se fazia outras vacinas demoraram 10 anos. Primeiro que o mundo mudou, né? Mas um fato é o seguinte, desde que teve a SARS-1, depois a MERS, todos os laboratórios começaram a entrar numa linha de produção para fazer a vacina, e que não foi adiante porque essas duas doenças praticamente desapareceram. Então, o conhecimento já existia. E a Oxford e a própria do laboratório Moderna, antes de se pensar em qualquer doença, eles já tinham estudos prevendo possíveis vacinas para prováveis situações. Então, são conhecimentos mais antigos. Por isso que quando no dia 8 de janeiro, os chineses fizeram o sequenciamento genético e falaram como é que era o coronavírus, todos esses laboratórios já começaram a trabalhar na vacina. Né? Por quê? Porque eles já tinham, né? Não é que eles estavam começando do zero, muito pelo contrário, eles já tinham muito conhecimento nisso. Né? Então, foi o que a Sinovac fez, os russos também fizeram, né? Que já era pegar conhecimento antigo, trabalhar nisso daí e fazer. Bom, a fase 3, que nós tivemos agora da Pfizer, está nos deixando bastante estimulados. Tudo leva a crer que as outras também vão ter resultados semelhantes. Né? Então, com isso, nós vamos chegar naquele ponto que eu falei, que é o da eficácia. A questão toda é a efetividade, porque nós podemos ter uma situação que as nossas vacinas, a AstraZeneca e da Sinovac, elas sejam menos eficazes do que as da Pfizer. Mas a questão é o seguinte, nós estamos fabricando ela em São Paulo, como a Sinovac depende, né? Não, Sinovac não, Pfizer, né? Com a Pfizer, exatamente, depende, né? E com isso, nós vamos conseguir, e aí não só entra a questão da efetividade, como entra a questão do custo também, né? O nosso custo, com certeza, é menor. Né? E, além disso, tem uma questão também que eu acho muito importante, que aqui a gente não pensa nisso, é uma coisa que as duas vacinas, elas estão dando emprego para brasileiros. Né? Elas estão criando emprego em São Paulo, criando emprego no Rio. Né? Então, produzir conhecimento aqui. Então, né? Então há uma exatamente. Você está tendo a incorporação de tecnologia, você está dando emprego para as pessoas, e eu acho que isso é muito importante. É bem melhor você fazer isso daí do que você ter uma coisa que entra no aeroporto, né, vai direto e não existe nenhuma incorporação de tecnologia, você praticamente não está empregando ninguém. Então, mas tem assim, eu ouvi outro dia um estudo, não foi nem estudo, foi até uma empresa de investimentos que colocou isso, agora eu não lembro o nome, que ela fez uma comparação dos países e assim, tem países europeus que investiram em 4 vacinas,
Sim. Outros em 3, 2, tal. E eles têm também uma média de doses por pessoa. Então, por exemplo, tem países que têm 5 doses por habitante, Aham. né? Mas acho que um deles é a Inglaterra, até, mas como ele tem de várias marcas, vamos dizer assim, eu acho que também tem a chance de, se uma não der certo, a outra deu, né? Exato. Não sei se foi essa a lógica que eles usaram. E aí o senhor falou ali, para mim, de efetividade, que a gente precisaria ter uma cobertura de pelo menos 70% da população imunizada para chegar numa... Com eficácia de 95%, nós precisamos vacinar 70% da população no mínimo. No mínimo. Para ter uma efetividade de 67%. Não, para ter 67% dela imunizada. Isso. Tá. Então, aí com as vacinas que nós temos, que é AstraZeneca e Sinovac, a gente tem, parece que 150 milhões de doses. 100 milhões da AstraZeneca, 50 da Sinovac. Estou perguntando isso porque existe uma pressão até aqui no SESI, do SESI comprar vacina. O SESI, certa vez, entrou em contato com a Fiocruz para ver se isso era possível. Uhum. Bom, se temos 150 doses e cada pessoa precisa de 2 doses, em tese dá para 75 milhões de pessoas. Exato. Que não chegaria a ser 50% da população. Uhum. Né? Mas também tem a questão de desperdício, como o senhor falou. Como são 2 doses, vai ter gente que vai tomar uma e acabar não tomando a outra. Talvez a gente se perca um pouco nisso, né? Exato. Então, assim, a gente não tem doses suficientes, então, para chegar na imunidade de rebanho hoje, nisso que já foi negociado, 150 milhões? Não tem. Não somente... Assim, eu acho que não tem nenhum país que vai conseguir chegar a esse nível. E aí é uma questão, né, que o raciocínio está sendo feito para o país como se os países fossem ilhas que não se conectam com ninguém, né? O grande princípio da vacina é o seguinte: ou todos estão protegidos ou ninguém está, né? Essa é a grande charada, né? Então, você imagina só, quer dizer, a Inglaterra consegue vacinar 100% da sua população, só que a vacina tem 95%. 5% tomou a vacina, mas não está protegido. Você não sabe quem é, você não vai ficar fazendo sorologia de todo mundo, você não vai ficar fazendo isso daí. Aí, essa pessoa sai, né, para uma viagem no exterior, vai para um lugar onde não existe a imunidade coletiva, ela contrai a doença, volta para a Inglaterra e ela vai ter, por azar, contato justamente com pessoas que também não estão com imunidade, né? Então, e ela vai ter a doença. Então, todo mundo precisa estar vacinado, o mundo inteiro precisa estar, né? A revista The Economist fez uma análise aí há 2 meses, que eles mostravam que a coisa mais barata para o mundo, se existisse assim uma unidade política do planeta, né, seria o seguinte: vamos mandar fabricar todas as 10 vacinas que estão sendo feitas, né? Já desde agosto já começaria a fabricar. Vamos esperar os testes. Quando chegarem os testes, nós vamos aplicar as que funcionam. E aí, as que não funcionam? As que não funcionam a gente joga fora. Mas o prejuízo de jogar fora é com certeza muito menor do que você ficar esperando o tempo de produção. E é isso que nós estamos vendo, né? A Fiocruz afirmou que ela vai conseguir chegar com uma produção que você estava falando em dezembro de 2021. Né?
Então, nós vamos ter que importar ainda, quer dizer, então é muito tempo para fazer isso daí. Mas essa que é a minha dúvida, porque olha só, de todo jeito a gente não vai ter 150 milhões em janeiro, nem em fevereiro. Não. A gente vai ter isso gradualmente ao longo do ano. Exatamente. E aí, se for suficiente para gerar essa imunidade coletiva, a gente poderia imaginar que ao final do ano que vem a gente teria essa imunidade coletiva. Mas também não teremos, porque a quantidade prevista para a gente não é suficiente. A gente teria que comprar mais. Exatamente. E a minha dúvida é se vai ter para comprar. Eu não sei se o senhor sabe disso. É porque como os países já estão investindo, eu não sei se sobrou. Não, eu tenho certeza que não haverá essa quantidade, né, para todos os países. Então, quer dizer, são 8 bilhões de habitantes, nós precisamos de 16 bilhões, isso não existe. Né? Então, nós vamos ter que realmente ter um período onde nós vamos estar reduzindo, né? Nós vamos estar aumentando a imunidade da população, facilitando as coisas, mas ainda vamos estar distante do ideal. Por isso que eu tenho uma preocupação, Georgia, que é quando a gente viu essas notícias, fica todo mundo entusiasmado. E o resultado disso é uma ideia que já começa a surgir. Opa, acho que eu já posso preparar o carnaval. Né? Porque os políticos, e o Donald Trump foi o especialista nisso, ele já estava falando que ia ter a vacina em outubro, antes da eleição. O Boris Johnson fala que é antes do Natal. Eles ficam jogando isso daí e é péssimo isso. Por quê que é péssimo? Porque as pessoas passam a não mais tomar as ações que se mostram efetivas. Essa é uma questão que poucas pessoas atentam, mas o que nós fizemos no Brasil, no mundo inteiro, foi fantástico em termos de contenção do vírus. Se a gente fosse deixar a coisa rolar como rolou a gripe espanhola em 18, 19 e 20, né, nós estaremos hoje, né, sei lá, com 250 milhões de mortes, né? Ia ter mais pessoas mortas do que brasileiros no mundo inteiro. Mas nós conseguimos segurar isso daí. E essas medidas precisam ser mantidas. Elas não podem ser relaxadas. Então, a questão do uso da máscara, o álcool em gel, não haver aglomeração, lugares fechados, tudo isso daí tem que ser mantido. Caso contrário, né, nós não vamos ter sucesso com a vacina. Até porque tem uma coisa que eu vi uma pessoa falando uma coisa, eu falei, meu Deus do céu. Ela falou assim, então não preciso fazer mais nada, porque em março, abril vai ter a vacina. Olha, eu quase que eu falei, cara, você precisa pensar, se você ficar doente, né, e morrer, você não vai alcançar a vacina. Né? Deu vontade de falar isso. Né? E é isso que as pessoas precisam entender, que elas precisam estar prevenidas até que elas possam serem vacinadas. Certo. Uma última questão que o nosso tempo está terminando. Acho que você já respondeu, né? Eu fiquei me perguntando se o corona vai ser que nem a H1N1, que a gente vai ter que cepas, né? Não se sabe isso ainda, né? Não se sabe. Agora, teoricamente, pelo que está se vendo o comportamento desse coronavírus e dos outros, eles não são que nem exatamente o vírus da influenza, que toda temporada, né, existe a influenza do hemisfério norte, a influenza do hemisfério sul, e você precisa fazer a vacina específica porque houve mutação. Ao que tudo indica, isso não vai acontecer. A única dúvida que nós temos é o quanto tempo que a imunidade irá persistir. E teoricamente, tem um estudo até hoje que está mostrando que a ideia de uma imunidade bastante
bem permanente, né? Então, o que vai acontecer daqui, se for tudo isso, o que vai acontecer é que nós vamos fazer uma grande vacinação dos adultos e depois nós vamos começar a vacinar somente as crianças, né? As gerações que vão nascendo, que você passa a vacinar, né? É isso que nós vamos fazer. Assim se espera, né? Esse é o nosso desejo. Entendi. Então, a gente pode falar como resumo o seguinte: brasileiros e empresas, nós passaremos o ano que vem inteiro nos vacinando gradualmente, à medida que forem sendo produzidas as doses. Mesmo assim, ao final do ano, a gente ainda não vai ter atingido, vamos dizer assim, um grau de vacinação ideal, a não ser que a gente compre alguma outra vacina, se isso ainda é possível, né? Mas, se não, a gente ainda teria que ficar um pouco do ano de 2020 vacinando para chegar nessa cobertura mínima ideal. Então, o que eu diria... o que eu passaria é o seguinte, empresas, nada de festa de fim de ano, nada de aglomerações, né? Revejam toda a questão das suas plantas físicas para que haja o máximo possível de ventilação e sem aglomeração. Mude os processos de trabalho para ter uma quantidade menor de pessoas. Façam ações que a mobilidade do seu pessoal seja a menor possível, né? Eu soube de uma empresa aí que estava pensando em só acertar isso daí, um acordo sindical, mas que o trabalhador ficaria mais horas, mas viria 3 vezes por semana, né? Me perguntaram isso, eu falei que tinha se não tivesse nenhum outro impedimento, era o ideal, porque a melhor coisa seria que ela andasse menos, né? Então, tudo isso as empresas precisam pensar. E a outra questão que eu vejo, você está falando do SESI comprar, eu acho que tudo isso daí tem que ser coordenado pelo governo federal, pelos governos estaduais, para ser uma distribuição para todos gratuita. Eu tenho um medo pavoroso que comece a haver uma comercialização privada, né? E aí vai acontecer a mesma situação que aconteceu em relação aos testes do RT-PCR, onde pessoas que não tinham nenhum tipo de necessidade acabavam pagando 400, 500 reais um teste, né? Enquanto isso, faltando nos laboratórios públicos, ou até mesmo de hospital, acabava faltando para situações que eram necessárias, né? Eu temo muito por isso. Mas veja só, até os Estados Unidos é um horror lá, porque toda vacina é paga, né? Ou você toma na farmácia, ou você toma no consultório do médico. E pouquíssimos lugares se tem vacina gratuita. E o Joe Biden já informou que a vacina será para todos e gratuita. Então, eu acho que essa é uma questão que para nós é muito importante. Tá ótimo, querido. Eu agradeço demais. Foi uma excelente aula. Agora também a gente pode dar uma expectativa mais segura para as nossas empresas, né? De manter as medidas, a importância do protocolo nos próximos 12 a 18 meses, para que, tira essa visão de imediatismo e de ser algo temporário, né? Que daqui a 2 meses exatamente. Não vão precisar mais. E para as pessoas também, né? As pessoas também estão relaxando por isso. Porque... Tem. Não, eu converso muito isso com a imprensa. Eu falo que tanto nós, médicos, pesquisadores, como a imprensa, nós estamos passando uma visão excessivamente otimista e incorreta sobre a questão das vacinas e em relação às ações que a gente chama de não farmacológicas, que estão funcionando bem, né? Que estão funcionando bem.
Tá ótimo, então. Tá Muito bom. obrigada, viu? Boa noite para o senhor. Tá, boa noite. A Tá gente bom, se eu que vê. agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. Agradecemos a participação do Dr. Paulo Lotufo e da Geórgia. Estamos encerrando agora esse ciclo de palestras na sala do SESI no ENAI e desejamos a todos uma ótima noite. Você gostaria de fazer uma última palavra, Geórgia? Eu quero agradecer muito aos pesquisadores, aos parceiros, às empresas, né, que vieram, a equipe, todos nós, a equipe também que vocês não veem e a gente nunca fala, mas estão aqui mantendo esse sistema no ar para que vocês nos assistam. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a todos, boa noite.